O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. Na aula de hoje vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação, com Selma Rocha, diretora de articulação no Ministério da Educação. Para mim é um prazer falar disso, porque nós, aqui no MEC, começamos um trabalho de cooperação federativa para apoiar os estados e os municípios na elaboração dos seus planos e, ao mesmo tempo, para ler as questões, entender as questões que todos nós conhecemos um pouco, porque nós conhecemos um pouco do país, conhecemos as regiões, os estados brasileiros, mas acho que é muito importante contar para vocês o que é que nós estamos fazendo hoje. Nós fizemos um encontro nacional com todas as secretarias de educação do Brasil, com o Fórum Nacional de Educação e com os conselhos de educação em 2023. Depois fizemos e conseguimos envolver esses segmentos no processo de elaboração de um diagnóstico nacional da educação brasileira, que deu um trabalho enorme para ser feito, mas fez um documento de 250 páginas que foi entregue às secretarias, aos fóruns, aos conselhos e ao Congresso Nacional. E, a partir desse documento, nós elaboramos as propostas de objetivos, metas e estratégias. Ao mesmo tempo, nós começamos um processo de realização de encontros estaduais. Quem coordena esse processo de elaboração dos planos? Nesses encontros, nós pactuamos, tanto regionais quanto estaduais, que quem coordena é a Secretaria Estadual e uma representação da Undime, que reúne as secretarias municipais, mas também com os fóruns estaduais e municipais de educação e também com os conselhos municipais e estaduais de educação. Então, o que aconteceu nessas oficinas estaduais? Nós fizemos um mergulho com os municípios da Amazônia, do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, lendo com eles o censo escolar, mergulhando com eles no censo demográfico, nos documentos do INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, que coordenou o monitoramento do Plano Nacional em vigência, que fez 4 momentos de avaliação desse plano, e tem um painel com todos os dados de avaliação do Plano Nacional. Muitos desses dados estão descentralizados, estão todos descentralizados para os estados e alguns para os municípios. E o que aconteceu nesse processo? Nós tivemos 500 mesas de trabalho no Brasil. Foi muito bonito ver os fóruns, as secretarias, os conselhos da Amazônia
trabalhando nas mesas e tendo informações que muita gente nunca teve, nas pequenas cidades brasileiras, nas cidades, nas secretarias que atendem especialmente as regiões rurais do Brasil, gente das comunidades quilombola, das comunidades indígenas. Essas oficinas reuniram 500 mesas de discussão e o debate técnico também se desenvolveu em torno de três metas do PNE: educação infantil, educação de jovens e adultos e educação integral. Foi muito importante esse trabalho, porque os estados puderam, através desses segmentos, ou por meio desses segmentos, falar dos seus problemas reais e pensar possibilidades. Então, olha que importante foi isso. E agora nós construímos uma plataforma de interação com esses segmentos que eu me referi, com os coordenadores de cada estado, e vamos começar agora a cooperação com os municípios, com apoio dos estados, para ter oficinas em todos os municípios brasileiros. Eu devo dizer com alegria que nós conseguimos aprovar a Lei do Sistema Nacional de Educação. Essa lei não, ela poderia ser melhor, nós gostaríamos que tivesse várias outras coisas, mas a aprovação dela foi importantíssima, porque agora nós temos duas instâncias de pactuação nacional e nos estados, entre União, estados e municípios, e temos criado oficialmente os fóruns de educação e os conselhos de educação. Bom, por que isso é importante? Porque várias soluções que às vezes são pensadas em áreas urbanas não são possíveis de serem desenvolvidas da mesma maneira nos estados da Amazônia, nas regiões ribeirinhas do país. Eu falo das creches, eu falo da educação de jovens e adultos, eu falo do transporte escolar. E essas questões também estão sendo discutidas pelo Ministério num projeto intersetorial que está sendo realizado na Ilha de Marajó, envolvendo várias secretarias, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Qual que é nosso objetivo com essa experiência? Trazer aportes para o trabalho intersetorial no Brasil inteiro, da educação, com a saúde, com a assistência, com a cultura, com a área de direitos humanos, para que o ECA seja cumprido. Nós não vamos a parte alguma se os governos também não se debruçarem sobre o cumprimento do ECA como parte da garantia do direito à própria educação. Então, eu falo dessas coisas aqui dizendo que nós estamos muito felizes. Nós vamos agora começar em fevereiro, já começamos em Minas Gerais, e desenvolveremos nos outros anos a cooperação com, nos outros anos, desculpe, nos próximos meses, a partir de fevereiro, com todos os estados e com todos os municípios do país. Estamos iniciando um curso para todos os conselhos municipais de educação do Brasil, uma coisa para mais de 10 mil pessoas, e vamos começar também um trabalho junto com o Fórum Nacional de Educação para a formação dos conselhos municipais e estaduais, para fortalecer os que já existem e impulsionar a criação dos conselhos municipais que, pela lei, devem existir. Então, nós conhecemos as desigualdades no Brasil, territoriais, raciais, regionais. Nesse diagnóstico do plano, nós nos debruçamos sobre essas desigualdades. O plano tem metas de equidade importantes, metas de garantia do direito, de políticas específicas para essas populações, para as pessoas com deficiência, para as pessoas surdas, para as populações rurais, quilombolas, ribeirinhas, para o respeito à diversidade como uma orientação de governo, de diversidade de todas as ordens, e o fim de qualquer política de discriminação nas escolas. Então, isso está posto como meta no Plano Nacional de Educação e nós esperamos que isso esteja presente nos fóruns estaduais e municipais. Hoje, o Plano Nacional foi aprovado na Câmara, foi para o Senado e logo que os trabalhos parlamentares voltarem no Congresso, imagino eu que nós avaliamos aqui, melhor dizendo, não é, que o plano seja aprovado até entre fevereiro e março desse ano,
para que nós comecemos, então, o trabalho de cooperação começa pelo diagnóstico, mas a partir da aprovação do Plano Nacional, os estados e os municípios poderão avançar na elaboração das metas, dos objetivos, das metas e das estratégias dos planos estaduais e municipais, que eu devo dizer, são planos estratégicos que devem ajudar a orientar os programas de governo. Então, como são planos decenais, você vai ter 2,5 anos no transcorrer desse plano. E o governo do Brasil está fazendo também o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, visando ajudar os estados, os municípios pequenos, todos esses que eu me referi aqui, a construir seus planos de governo, que não é a mesma coisa que um plano estratégico. E eu devo dizer também que esse plano estratégico tem a ver com a primeira pergunta que você me fez. Como é que a educação se relaciona com todas as outras áreas de desenvolvimento do país, com a questão ambiental, com a questão, dentro da questão ambiental, com a questão climática, com o desenvolvimento científico e tecnológico, com a cultura, com os direitos humanos, com uma política antirracista, enfim, e antidiscriminação de qualquer ordem. Então, esse conjunto de questões está presente nos planos, eles são uma bússola, uma referência para o país de ação intersetorial no âmbito dos ministérios e dos governos locais, e, ao mesmo tempo, uma referência para todas as escolas públicas, privadas, para todas as universidades, para todos os institutos federais. Olha, a primeira coisa é que nós precisamos que cada vez mais mulheres tenham acesso às discussões sobre as políticas públicas e possam, mesmo com condições de vida às vezes tão difíceis, né? Muitas mulheres moram nas periferias das cidades, gastam um tempo enorme no transporte coletivo, chegam em casa, cuidam dos filhos e da família, no outro dia voltam para o transporte coletivo, gastam horas para se deslocar, trabalham muitas vezes como profissionais domésticas, ou no comércio, nos serviços, muitas vezes trabalham em pé o dia inteiro, nos seus territórios, não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação, não têm acesso à cultura, a ações culturais. Então, essas mulheres ficam refém, muitas vezes, das dinâmicas locais, que são muito excludentes, né? Sem falar na situação de violência contra a mulher no país, que precisa ser enfrentada como um problema nacional. Nós não podemos continuar concordando que as mulheres sofram violência porque existem, porque pensam, porque têm desejos, porque têm experiências. Isso significa que, ao mesmo tempo que nós combatemos essa situação de violência, nós precisamos assegurar condições para que as mulheres estejam nos espaços de poder, mas não de qualquer maneira, que elas estejam em todos os espaços que elas quiserem estar, como se fala sempre aí nos memes, mas a partir do acesso à informação, do acesso ao debate. Não pode haver comunicação sem a noção de superação da mentira. Isso que as pessoas chamam de docemente de fake news são mentiras que são veiculadas todos os dias nas redes sociais. Eu acho que cada vez é mais necessário que nós tenhamos mulheres ocupando os espaços de poder e decisão, né? Só quem é mulher sabe, eu sei isso na pele, como a maioria das mulheres no mundo e no Brasil em particular, as discriminações, as violências simbólicas, as tentativas de silenciamento. Quando você tem opinião própria, quando você tem participação própria. Isso não é uma coisa qualquer no nosso país, né? É uma cultura patrimonialista, uma cultura, infelizmente, escravista,
muito marcada pelo machismo. Essas coisas se entrelaçam na cultura política brasileira. Então, é muitíssimo importante fortalecer as mulheres, por meio de políticas que garantam que as mulheres tenham acesso à formação, que as mulheres tenham acesso ao emprego, que as mulheres, aquelas, por exemplo, que são beneficiárias do Bolsa Família, tenham acesso à formação, para que tenham condições de ter vida profissional e autonomia financeira, que tenham acesso ao conhecimento, que tenham acesso, como você falou, Maria, a uma política de comunicação que as permita compreender o mundo, o nosso mundo cada vez mais complexo. Se nós não tivermos uma comunicação que, embora tenha que ser direta, rápida, mas também tenha um aspecto formativo, nós vamos ter segmentos da população sendo manipulados por instituições de várias ordens e também manipulados por essas ações nas redes sociais que nós conhecemos como as chamadas fake news, que eu simplesmente digo que é uma comunicação mentirosa, que falsifica o real. Então, é muito importante que nós combinemos formação, comunicação e que nós sejamos capazes de trazer para o universo do debate das mulheres assuntos de toda ordem. É preciso discutir a cultura, é preciso discutir a questão ambiental, é preciso discutir todas as políticas públicas, é preciso discutir a educação, é preciso discutir a organização das cidades, a situação das periferias, da área rural, das regiões ribeirinhas, da Amazônia, do ponto de vista das mulheres. Eu, quando estive no Elas por Elas, ajudei a pautar alguns desses temas, a trazer gente para elaborar sobre isso, a pensar sobre isso, a trazer proposições, inquietações, questões para as mulheres que nos assistiam no Elas por Elas. Eu gostei muito de ter feito isso e fiquei muito feliz que vocês me convidaram, porque eu estou aqui no Ministério da Educação, pensando a educação, que é a minha área, trabalhando fortemente para que o Brasil garanta o direito à educação na perspectiva do que o ministro Camilo Santana e o presidente Lula têm orientado e têm feito, mas eu quero dizer que isso não pode estar apartado de maneira nenhuma de uma ação intersetorial em nível federal e nos municípios e nos estados, com a cultura, volto a dizer, com a saúde, com a assistência social, com a área ambiental, com os direitos humanos, para assegurar que as crianças, os jovens, tenham direito à educação, à cultura e possam pensar o mundo de uma outra forma. Não tenham que se resignar às situações que se vivem nas periferias do Brasil, a se resignar à violência, à falta de acesso ao trabalho, à informação, ao conhecimento, à tecnologia, que é uma dimensão do conhecimento. Hoje a aula foi sobre o Plano Nacional de Educação, com Selma Rocha, diretora de articulação no Ministério da Educação.